E o WhatsApp tem bastante detalhes, bastante segredinhos, né? E que nós vamos aprender com a Daniela. Então, Daniela, por favor, para quem não conhece, essa Daniela, minha filha, né? E que é a grande especialista aqui. Por trás da tecnologia está o Pedro. Né? Então, alguns perguntaram, Bagatini, onde é que é feita a gravação? É na KLA, é na nossa unidade aqui no Terra Firme. Tá bom? Então, pessoal, com vocês, Daniela Bagatini. Vamos lá, Dani. Boa noite, pessoal. Então, como o Bagatini me apresentou, eu me chamo Daniela Bagatini, trabalho com vendas por telefone, por e-mail, já há bastante tempo. E nos últimos tempos comecei a estudar a nova ferramenta que se tornou fundamental na nossa vida pessoal e vem se tornando fundamental também nos negócios. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como ser mais assertivo utilizando o WhatsApp com o propósito de vender, de nos relacionarmos com o nosso cliente. Então aqui a gente vai entender um pouquinho qual é a função do WhatsApp, qual é o objetivo por qual ele foi criado e vamos passar aí por 16 dicas ao longo da apresentação de hoje. Qualquer dúvida, como o Bagatini mencionou, escrevam, a gente vai estar respondendo se der hoje, se não depois pelo WhatsApp eu posso responder para vocês. Então vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Bom, dicas para ser mais assertivo em vendas por WhatsApp é o nosso tema. WhatsApp, a palavra WhatsApp, ela deriva da expressão what's up, que em inglês, no caso traduzido para o português, significa e aí? Significa tudo bem, ou seja, propondo uma interação de contato. Então, o WhatsApp, o objetivo da ferramenta é o quê? Conversa entre pessoas. Por isso que a gente traz o primeiro ponto de hoje, que é o objetivo da criação dessa ferramenta, é a humanização, é o relacionamento. Eu conversando com o Bagatini, eu conversando com o Pedro, duas pessoas conversando. Então, aqui a gente para pensar. Se até máquinas, existem pessoas por trás, fazendo o quê? Estudando como essa máquina pode parecer mais humana, pode ser mais empática. Como que nós, ao utilizarmos o WhatsApp para fazer negócios, vamos deixar de ser humanos na nossa comunicação? Então, aqui é um ponto bem importante. Gere empatia. Pessoa com pessoa. Então, esse foi o objetivo da criação da ferramenta, relacionamento. Então, a gente tem que e pode utilizar essa ferramenta para relacionamentos profissionais. E aí a gente vai entrar nas nossas dicas. Muitos me perguntam qual ferramenta utilizar. Se utiliza o WhatsApp ou se vai para o WhatsApp Business, migra para a conta comercial. A conta comercial ela tem algumas vantagens e eu vou apresentar aqui para vocês 3 que são muito interessantes se você ainda não usa a conta comercial e está avaliando migrar para essa ferramenta, que você baixa da mesma forma que você baixou o WhatsApp e também é gratuito. A primeira coisa que me chama bastante atenção é que no WhatsApp comercial você pode adicionar catálogos de produto. Vocês conseguem ver na imagem, inclusive, que tem até preço nos produtos. Então, para quem tem uma variedade grande de produtos, pode colocar ali com valores, pode estar atualizando a tabela, convidando o seu cliente a clicar na sua imagem, na sua foto, no WhatsApp, vai abrir as informações e ele consegue ter acesso rápido e fácil pelo catálogo, certo? O segundo ponto é que você consegue programar respostas. Quais respostas? Então, assim, existem algumas perguntas que são feitas por vários clientes, você prepara uma resposta bem formulada, coloca no WhatsApp nas respostas automáticas e quando o cliente perguntar, você rapidamente clica, responde. Então não precisa ficar escrevendo texto, às vezes você está se deslocando, precisa fazer uma comunicação rápida, mas rápida e assertiva. Você tem como acessar por meio das respostas rápidas no WhatsApp Business. O terceiro ponto, que é muito importante para a nossa organização como vendedores, são as etiquetas para organizar a conversa. Então, quem usa já sabe que você consegue editar o nome das etiquetas, das tags. Então, por exemplo, vamos separar os clientes pelo processo de compra dele, onde que ele está. Então, por exemplo, o cliente pode estar no momento da oferta, onde eu ainda estou apresentando meu produto, minha empresa,
Ou ele pode já estar no momento de negociação, eu já passei uma proposta, estou conversando sobre valores, ou ele já pode estar no momento de fechamento, que falta só um detalhe para assinar o pedido. Então, aqui você cataloga os clientes e, por exemplo, vamos pensar numa estratégia para os clientes que estão em negociação fecharem nessa semana. Eu entro ali na tag negociação e consigo conversar com todos que estão nesse estágio e mandando a mensagem que vocês pensaram para esse momento. Próxima dica, então. Escolhido a ferramenta que você vai utilizar e entendendo o propósito, que sou eu, pessoa, conversando com outra pessoa, vamos escolher a nossa foto. A nossa foto é o primeiro momento, é como gerar credibilidade à primeira vista. É com a foto que você vai escolher para colocar no seu WhatsApp, se você vai usar ele para fechar negócios. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que escolher bem a nossa foto. Ela tem que representar o profissional que a gente é. Então, aqui vai algumas sugestões para vocês. É uma foto vestida de maneira profissional, com a logo da empresa, gerando credibilidade, com um sorriso no rosto. Eu sei que se eu chamar a Sorria Imóveis, eu vou estar falando com aquela moça simpática, eu já visualizo ela, eu sei com quem, eu imagino ela conversando comigo e tudo isso gera credibilidade. Agora, se a gente vai colocar, por exemplo, uma foto de um hobby, de uma viagem, ou até mesmo não utilizar foto, isso não define quem a gente é profissionalmente. Então, se você está se vendendo pela ferramenta, né, como o Bagatini menciona, quem gera credibilidade vende mais, e o mundo, ele enxerga a gente pela maneira como a gente se veste, como a gente se comporta, o WhatsApp, a foto, vai dizer muito sobre você. Então, vale a pena se atentar a esse detalhe. Importante também mencionar, muita gente me pergunta sobre logo de empresa. Eu acho que se der para fazer uma foto e a logo da empresa, igual, por exemplo, a Ellen está com a blusa da KLA, tu consegue ver que é da empresa. Ali embaixo, Sorria Imóveis. Se conseguir linkar as duas coisas, eu acho muito interessante. Por quê? Porque eu quero conversar com uma pessoa e não com uma organização toda. Que eu não sei quem está ali por trás me atendendo. Então, você vendedor, vale a pena investir esse tempo com um celular. Hoje em dia, a tecnologia nos favorece muito e não precisamos mais contratar um fotógrafo para fazer essa foto, mas nós mesmos podemos fazer e colocar ela. Então, fica a dica para vocês. O segundo ponto, bem importante, é crie um grupo de WhatsApp só seu. Para que criar um grupo de WhatsApp só meu? Esse grupo, ele vai servir para quê? Vai ser o teu banco de dados, vai ser a tua fonte de consulta. Como assim, Daniela? Então, vamos lá. A gente não migrou para conta comercial. A gente está no nosso WhatsApp normal, utilizando o WhatsApp que a gente já tem. Vamos catalogar as principais respostas que os clientes precisam, que eles nos perguntam? Vamos enviar para o nosso próprio WhatsApp, no nosso grupo, imagens, o PDF da nossa empresa, o link de vídeo de depoimentos. Vamos criar coisas bacanas, manda ali. E quando o cliente te pergunta, você rapidamente tem acesso a essas informações. Então, é uma dica bem legal. Para criar um grupo, bem fácil, vai para criar um novo grupo, adiciona sua mãe, seu pai. Assim que o grupo tiver criado, exclua eles. E aí fica só você no grupo, resolvido, para que haja essa comunicação. E se possível, fixem ele também. Fixar a conversa, para que seja o primeiro grupo ali do teu... Quando você abre o WhatsApp, vai ser o primeiro local de acesso, para facilitar, né? É uma ferramenta que requer da gente agilidade. Então, aqui ajudará vocês nisso. Vamos lá, falando um pouquinho de comunicação, o que não fazer no WhatsApp, tá? Usar imagens e fotos ruins. Se você vai utilizar o celular, o WhatsApp como ferramenta para fechar negócios, invista num bom aparelho que te gere boas imagens, porque, por exemplo, você está na sua loja, você está na sua empresa, você pode tirar fotos de produto rapidamente, você pode fazer um vídeo com o cliente, e aí você precisa de uma qualidade, né? Então, vale a pena. Segundo ponto é demorar para responder. Existe uma coisa, Dani, mas se eu responder na hora, vai parecer que eu estava desocupado, sem fazer nada.
Não. O WhatsApp, se você vai utilizar para fazer negócios, estar online não quer dizer que você está desocupado. Responder rápido também não quer dizer, bem pelo contrário, você está atento à demanda que vai entrar. Então, aqui, minha sugestão é que o máximo do tempo de demora de um cliente seja o mesmo dia. Então, não deixe o cliente para o dia seguinte. Responda a ele no mesmo dia, mesmo que o assunto se prolongue, e não tem problema em informar que no dia seguinte você vai falar com ele com as informações, mas dê essa resposta, porque se ele quisesse algo lento, ele não tinha buscado o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta ágil e que traz velocidade para o nosso dia a dia e até para o nosso cliente quando ele está nos buscando e ele quer essa resposta, senão gera insatisfação. Ter o WhatsApp para fechar negócios e deixar o cliente sem resposta é um tiro no pé. Então, se você vai decidir pegar esse número de celular que você tem hoje, passar para os seus clientes, dizer que você está à disposição nele, não é só à disposição para receber ligação, é à disposição para interagir de maneira rápida. Abreviações. Você aqui está utilizando uma ferramenta de uso pessoal para fazer negócios. Pode ser que com seus amigos você utilize abreviações, você não se atente ao português. Mas vamos pensar, nós estamos falando com o nosso possível cliente ou com o nosso cliente. Erro de português, abreviações, não tem necessidade. A gente pode pensar antes, a gente pode digitar no Google se for preciso, o celular mesmo corrige. Então, assim, cuidado também com o autocorretor, porque às vezes você escreveu uma coisa, ele vai lá e te sabota. Então, cuida antes de enviar. Tudo bem que hoje você pode apagar as mensagens que você escreveu por engano, mas não é nada agradável, né? Então, vamos nos concentrar antes de enviar essa mensagem. Gírias, nem pensar, você está criando um relacionamento ainda com ele, né? Textos muito longos. Quem lê grandes textos? Ninguém. A gente precisa fazer o quê? O cliente ganhar tempo. Então, não é com grandes textos. Textos sem vírgulas, aí entra na questão do português. Ser muito formal também não é necessário. E nem ser informal, porque você quer fazer negócios. Então, é só a gente pensar se a gente estivesse conversando frente a frente com o cliente. É a mesma coisa. Não precisa, né? Prezado, senhor, doutor, não é o caso. Mas também não trate como um amigo, não como você conversa com um amigo. Mensagens de pensamentos também não são indicadas se você quer fechar negócio. Ficar mandando para o cliente assim, ó, olá, tudo bem? Porque ele não te respondeu a mensagem acima, também não adianta, não vai dar certo. Perguntar para o cliente sobre o tempo, como é que está o tempo hoje? Tá tudo bem? Aqui tá... Também não. Então, aqui no WhatsApp, gente, para fechar negócio, no meio de várias conversas particulares, de grupos do teu cliente, de assuntos importantes de funcionários, e você ali tentando chamar a atenção dentre milhares de mensagens, vai ter que ser com inteligência. Então, eu espero que vocês saiam daqui hoje mais preparados para isso, para chamar a atenção dentro da concorrência gigante que a gente enfrenta quando conversa pelo WhatsApp com o cliente. Não criar grupos de clientes, eu acho que essa todo mundo já sabe, porque com certeza já tiveram alguma experiência assim e é totalmente desagradável. E também, cuidado para não se tornarem os panfleteiros de WhatsApp. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que tem bastante material interessante sobre a empresa ou o produto e ela fica disparando todo dia para o cliente, mandando várias mensagens e achando que aquilo vai gerar venda, vai gerar interação. Pode gerar venda e pode gerar interação, claro, mas pode chatear o cliente. Então, assim, aqui também o caminho do meio é o ideal. Com relação aos recursos do WhatsApp, ele tem vários, né, que vocês já conhecem. Nós temos áudio, nós temos texto, nós temos imagem, nós temos vídeo também, temos emojis. E aqui eu quero atentar vocês para algumas coisas. Eu indico utilizar todos. Por quê? Quando a gente manda uma mensagem para um cliente, a gente não sabe o que ele está fazendo no momento que ele vai receber. O cliente ele pode estar mais auditivo, ele pode estar mais visual, ele pode estar mais sinestésico. E a gente não sabe, porque a gente não está falando com ele e não está com ele naquele momento. Se a gente utiliza um pouco de cada, a gente tem mais chance de acertar. E vocês vão reparar, quando vocês testarem isso, que muitas vezes o que está na imagem ele não vai ver, e ele vai ouvir o áudio e vai te fazer uma pergunta que estava na imagem e ele não viu, e vice-versa. E aí você começa a brincar, a pescar.
né? Ah, esse cliente é mais assim, esse cliente é mais... E aí você vai arrumando a maneira mais assertiva de conversar com cada um em cada momento. O áudio, gente, tem pessoas que têm vergonha de mandar. O que eu oriento, tá? Como a gente quer fazer negócio, a gente precisa pensar estrategicamente antes. Digitem, escrevam o que vocês falariam e mandem o áudio, nem que seja lendo, né? Claro, não de maneira robotizada, mas assim, não esqueçam, não há combinação perfeita de palavras lindas que tenham mais valor e que deem mais resultado do que algo dito com muito entusiasmo e paixão. Então, coloque entusiasmo no áudio, converse como se estivesse frente a frente com o cliente. Então, seja agradável e, claro, não mande um áudio super longo, porque a chance de ele deixar o teu assunto para depois... depois eu vejo esse áudio de 3 minutos da Daniela. E aí ele entra nos afazeres dele e ele nunca mais escuta o meu áudio. Então, é mais ou menos por aí. Os emojis, gente, eles podem... Você pode pensar que é meio infantil. Por exemplo, dependendo do que eu estou falando, pode parecer meio infantilizado. Eu penso que os emojis são a forma de a gente transmitir emoção. Então, um bom dia com um sorriso, uma carinha de que não recebeu a resposta, uma carinha de preocupado porque aconteceu tal situação. Então, eu acho que é a forma de a gente demonstrar emoção. E vocês sabem que cada um vai ler de uma forma, vai interpretar da sua forma. Agora, se você coloca imagens que representam, que têm o mesmo sentido para você e o mesmo sentido para mim, porque eu sei, se eu ver um emoji sorrindo é porque a pessoa está feliz, acredito que também influencia nessa comunicação, para que ela seja mais agradável. Outro ponto também bem bacana, o cliente ele deve perguntar para você informações da sua empresa, informações da sua experiência, informações dos seus produtos. E o PDF, ele tá com uma ferramenta bem bacana, a possibilidade de ele ser interativo. Como assim? Você coloca botões, né? Tem que pedir para o marketing. Aí, nesse caso, o Pedro pode falar um outro momento com vocês sobre isso, mas é ele que cria os materiais. E aí, você tem como clicar, ser direcionado para um site. Você pode colocar a foto do Instagram, ele clica e vai para o Instagram, abre a janela do Instagram. Então, assim, um PDF interativo, ele te traz muitas possibilidades. E eu vejo ele da seguinte maneira. Quando a gente faz uma visita, normalmente a gente tem algo impresso para deixar. Ou até mesmo o nosso cartão de visita. O PDF interativo, ele vai ser o catálogo que você entregaria para o seu cliente presencialmente, mas de maneira mais moderna, digital. Outra coisa bem bacana são as personalizações. Se você vai utilizar uma ferramenta, explore ela ao máximo e chame a atenção do seu cliente. A gente precisa nos destacar dentre milhares de conversas, certo? Então, fazer algo diferente, desde que profissional, vai chamar atenção. Então, aqui foi uma ideia bem bacana que o Pedro teve. Para quem tem iPhone, vai entender o que eu estou falando. O iPhone, ele te possibilita criar um personagem seu. E aí você coloca traços seus e cria o seu próprio personagem. E aí, o que o Pedro fez para ficar mais profissional e a equipe da KLA poder utilizar? Ele foi lá e colocou uniforme nas pessoas. Então, vocês estão olhando aí, provavelmente vocês identificaram o carequinha do meio ali, né? Não preciso falar quem é, né? Então, tá tudo certo. Então, assim, formas de chamar atenção. Até ali tem a classe A também, que é uma cliente nossa, que pediu para o Pedro fazer essa imagem. Por quê? Porque também quer despertar para o cliente dele essa coisa de, ó, que interessante, como é que eles fizeram isso? Que diferente. Então, a gente precisa nos fixar na mente do cliente. O nosso próximo slide, ele fala sobre objetividade. Por quê? Quando a gente está falando de WhatsApp, que é uma ferramenta rápida, é uma ferramenta de agilidade, né? Traz agilidade para o nosso dia a dia. E a gente tem o hábito, talvez, por exemplo, se a gente está conversando aqui, nossa, a história vai longe, a gente tem tempo para conversar. Hoje em dia as pessoas não têm mais tanto tempo, cada vez menos. E o nosso cliente, talvez menos ainda para nos ouvir. Então, como que a gente pode ser mais assertivo e mesmo assim comunicar aquilo que a gente deseja comunicar? Então, aqui temos 3 elementos, tá? Que eu quero que vocês prestem atenção e anotem. Eu vou falar eles de maneira devagar, vou explicar e tomara que fique claro para vocês. Esses 3 elementos, eles podem ser utilizados tanto pro telefone, quando a gente vai fazer uma ligação para um cliente de apresentação,
ou pelo WhatsApp também, quando a gente vai fazer uma apresentação para o nosso cliente. Então, vamos lá, eu conversei com a Heloísa e ela pediu para eu mandar as informações. Antes ela pediria pelo e-mail, mas agora muitos dos nossos clientes pedem pelo WhatsApp. E aí, como que eu vou passar essa informação do meu produto, da minha empresa, pelo WhatsApp, sem ser muito longa, sem precisar escrever um texto gigante ou mandar um áudio de 5 minutos? O primeiro ponto que eu preciso que vocês se atentem é o quê? O que eu quero apresentar, o que eu quero oferecer, o que eu quero oportunizar para o meu cliente. Então, eu quero apresentar para ele um imóvel no bairro Barreiros, eu quero apresentar uma oportunidade para melhorar a saúde dele por meio de um plano aqui na nossa academia. O que você quer apresentar para o seu cliente? Uma nova modalidade de treinamento, uma nova linha de produtos que chegou. O que você quer apresentar? E aí a gente entra na segunda pergunta, que é o porquê. Não é por que você quer apresentar, porque você quer vender. Não. É porque o seu cliente deve parar para ouvir você. O que o seu cliente tem a ganhar com o que você vai dizer? Aqui é onde você precisa se concentrar, você precisa botar sua energia nisso. Por que que o seu José vai parar 2 minutos no dia dele para olhar o que eu mandei para ele? O que que meu produto tem a dar à vida dele, à empresa dele, vai aumentar a lucratividade, vai... Por quê que ele vai parar? O terceiro ponto é o como. Como é o caminho que o meu cliente deve percorrer para eu, vendedor, atingir o meu objetivo. Então, por exemplo, se eu quero que o cliente venha até a minha loja, esse é o meu fechamento. É o caminho que eu quero que ele percorra para atingir o meu objetivo. Então, eu preciso que ele venha até a minha loja. Então, eu convido ele para uma aula, por exemplo, se é uma academia, eu convido ele para uma aula experimental, eu apresentei meu produto, eu disse por que ele deve ouvir, porque ele precisa se preocupar com a saúde dele, e o como é vindo até a mim para fazer uma aula experimental sem custo nenhum, para conhecer o nosso espaço. Então, isso a gente consegue comunicar, em 40 segundos a gente consegue comunicar. E é aí que vocês vão despertar o interesse do cliente. Então, para construir texto ou em ligação, pense o que você quer oportunizar, por que o seu cliente deve parar para ouvir você, o que ele ganha com isso e o como é o caminho que vocês querem que ele percorra. Ou entrando no site, ou ligando para você. Qual é o caminho que você quer que o cliente faça para você atingir o seu objetivo? Nosso próximo slide, palavras que chamam a atenção. Existem palavras que despertam no cérebro uma reação. Dando o exemplo do porquê, eu citei algumas para vocês. Então, anotem, vejam qual que vocês se identificam, que funciona para o segmento de vocês, e tentem colocar ela em letra maiúscula, em letras garrafais, em negrito, na mensagem de vocês para tentar captar o cliente. Primeira palavra, novidade, oportunidade, qualidade de vida, maiores resultados, aumento de lucros, redução de custos, importante, exclusivo e garantido. Essas são só algumas, mas se vocês pesquisarem na internet, existem outras infinidade de palavras que também geram a curiosidade. A gente precisa aprender a despertar o interesse das pessoas na gente, naquilo que a gente tem a oferecer. Uma outra questão, você deve estar acostumado a se preocupar com o assunto do e-mail que você envia para o seu cliente. Então, você vai enviar uma proposta, qual é o assunto que você vai usar? Ou quando você quer captar novos clientes e você dispara e-mails para vários, o que você usa no assunto, o que vai chamar a atenção para abrir o e-mail. Perfeito. Pensa nisso, lembra disso, e agora vamos associar ao WhatsApp. O WhatsApp, quando você escreve um texto, por exemplo, olá, tudo bem? Aperta Enter, continua escrevendo. O que vai aparecer para o teu cliente depois que você enviar? Vai aparecer o começo da última frase que você escreveu. Já pensou se a última frase for só olá, tudo bem? A frase que aparecer entre as conversas não vai chamar tanta atenção. Pode parecer que você realmente está querendo vender algo. Ah, é mais um vendedor
me chamando, o que a gente pode querer que apareça para o cliente para aumentar o interesse de ele clicar na nossa imagem, na nossa conversa e ver tudo que a gente escreveu para ele. Então, algo como, liguei na sua empresa e conversei com a Daniela, e aí você sabe que a Daniela é recepcionista, e ele vê o nome da funcionária dele ali naquelas letras que aparecem, vai chamar atenção? Pode ser que sim. O seu carro está reservado para você, eu preciso do seu sim para prepará-lo para você vir aqui na loja buscar. Enfim, coisas que você sabe que vão despertar o interesse, no mínimo, em abrir a conversa. Então, atente-se a isso, faça teste, mandando a mensagem para o seu próprio grupo, e aí você vê o que fica aparecendo. Vai ser mais claro você fazer o teste para entender o que eu estou dizendo aqui nessa dica. Vamos lá, ainda falando em despertar o interesse, porque cuidado que está escrito ali na mensagem, que aparece para o cliente, é para despertar o interesse. Então, muita gente fala assim, eu mando mensagem, mas o cliente não responde. Mas o que você mandou na mensagem? Você terminou a mensagem propondo uma interação, fazendo uma pergunta? Você deixou claro qual que é o interesse do teu contato? Provavelmente está faltando alguma coisa. Você precisa convencer o cliente que o conteúdo do teu áudio é bom. Você precisa estar toda hora vendendo. E o WhatsApp é basicamente isso. Cada mensagem é uma nova venda para que ele abra e efetivamente te responda. Então aqui eu gosto bastante de gatilhos mentais para essas horas. Então vamos lá, eu vou citar aqui 4 gatilhos e a gente vai conversando. O primeiro gatilho é o gatilho da escassez e da urgência. O gatilho que diz assim para o cliente: essa condição que eu te apresentei, ela é válida somente até sexta-feira. Então, você escreveu a mensagem: olá, Daniela, muito bom dia, tudo bem? É a Elaine da Classe A Móveis, e apertou Enter. A mensagem foi. Embaixo você escreveu: a proposta da sua casa nova é válida até sexta-feira, porque a partir da semana que vem teremos aumento dos valores por causa de troca de fornecedor, enfim. Aí você escreve o texto, mas imagina, o que vai aparecer para a Daniela é que é válido até sexta-feira. Então esse é o gatilho da escassez e da urgência, vai me despertar o interesse em abrir a mensagem, porque é uma proposta que já me foi apresentada e eu preciso dar um retorno. Então aqui são as últimas 5 unidades. Tenho outra pessoa interessada, preciso do teu sim ou não para liberar esse produto para outro. E aqui a gente pode ser bem criativo. Pense nisso, escassez e urgência, algo que faça o nosso cliente, que estava deixando o nosso assunto para depois, se antecipe na resposta. O segundo gatilho é o gatilho da prova social, que, vamos lá, estou conversando com a Ellen e ela parou de me responder. Eu apresentei as informações, ela tirou dúvidas do meu produto, da minha empresa, e aí de repente rolou aquele silêncio e ela não me responde mais. Uma ideia bem legal. Ellen, dá uma olhadinha no depoimento de alguns clientes que já compraram esse produto ou que já fizeram um negócio com a gente e estão satisfeitos. Esse vídeo tem apenas 1 minuto e 23. Esse vídeo tem apenas 2 minutos. Interage com ele mostrando que você tem depoimentos de pessoas que dizem que você é bom, que o seu produto é bom. Então aqui é o gatilho da prova social. Não sou eu, Daniela, vendedora, que digo. Quem diz é o meu cliente, é quem já fez negócio comigo. Então aqui é uma ótima ideia de interação e você pode pensar nisso com o tempo. E se você não tiver vídeo, pode ser escrito, né? É muito legal a gente, como vendedor, saber que existem situações semelhantes entre os nossos clientes, dentre os nossos clientes e dentre os possíveis clientes. Então, daqui a pouco, uma situação de que um cliente está deixando de comprar porque está na dúvida sobre determinado assunto, você tem um cliente que ficou satisfeito exatamente naquele assunto. E aí você escreve para ele essa informação e aí volta de novo as interações. O terceiro gatilho é o gatilho da garantia. É o gatilho que diz, se você está na dúvida, vem fazer uma aula experimental. Ou se você está na dúvida, eu devolvo o seu dinheiro se você não gostar. Enfim, aqui é onde a gente pode dar uma amostra grátis para o nosso cliente ou devolver o dinheiro caso ele não fique satisfeito. Então, aqui também é bem legal. Sei que você está na dúvida
sobre comprar comigo, mas eu tenho uma informação que pode te ajudar na decisão, né? Você pode testar por 7 dias e se não gostar, a gente encerra o contrato, devolve o dinheiro, ou enfim, aqui a gente pode criar o gatilho da garantia para a interação. O último é o da autoridade, é onde a gente reforça para o cliente quem a gente é. Eu sou especialista nesse assunto, a nossa empresa tem mais de 20 anos, nós somos referência no mercado de vidros de Santa Catarina, do Brasil. Aqui é onde você informa para o seu cliente que você é bom, muito bom em algo que ele pode não ter percebido ainda. Ainda falando em despertar interesse, mas aqui a gente entra numa outra linha. Quantas vezes você se coloca no lugar do seu cliente para ajudar ele? Então vamos lá, o cliente ele fica na dúvida se ele faz negócio contigo ou não. Claro, normal. Ele vai fazer orçamento em outros lugares, mas qual dos lugares se preocupa com a decisão dele? Então aqui é uma dica bem legal, antes de clicar na tela que eu quero ler para vocês, eu vou explicar um pouquinho mais. Se você deve estar na dúvida de comprar comigo ou não, te cito 4 motivos para você fechar com a gente. Eu vou te dizer 3 razões pelas quais você vai ficar satisfeito fechando com a gente. Tu auxilia o cliente na decisão, principalmente se é um produto que ele não conhece. E aqui a gente vai falar de pneu. Esse foi um modelo desenvolvido para a Floripa Pneus, que é uma auto center aqui na Grande Florianópolis, e eles trabalham com a marca Dunlop de pneus. E aí o cliente vai fazer o orçamento e não fecha. Olha a ideia. Daniela, as 4 informações abaixo podem fazer você escolher pneus Dunlop. E aí aqui a gente cita 4 pontos que, para quem conhece de pneus ou para quem está pesquisando pneus, vai ser relevante. Então, o primeiro, os pneus Dunlop têm desgaste menor de pneu, pois sua área de contato é de 4 a 8 vezes maior do que as outras. O pneu é 100% produzido no Brasil, não tem emendas, oferece um rodar perfeito, balanceado e econômico, tem um programa de garantia diferenciado das outras marcas. Ele cobre até avarias acidentais, como bolhas, cortes, perfurações nas laterais ou na banda de rodagem. Então aqui você ajuda o cliente a decidir, mostra que você está preocupado com a satisfação dele. Então aqui para quem vende imóveis, enfim, para todos os segmentos, dá para pensar, cita aí 3 motivos pelo qual eu devo comprar de você. E se você criar, manda para mim, para eu dar uma olhadinha, dar minha opinião também, e aí vamos construindo isso juntos. É um ponto bem importante. Vamos lá. Ainda falando de interagir com o cliente, já pensou que enviar a sua rede social pode também gerar credibilidade? Então, também tá faltando assunto para não ficar só cobrando resposta, vamos fechar e vamos fechar? Não, por que não manda informações para ele? Informações relevantes, mostra que você está preocupado, que ele se sinta seguro em fazer negócio com você. Então aqui é bem bacana mandar o link do Instagram. Olha os trabalhos anteriores que a gente já fez, ou olha o que a nossa empresa faz bem, enfim, dá uma acessada, segue, curte, enfim, aí já começa essa interação também pelas redes sociais. Então é algo bem legal. O WhatsApp, gente, ele tem a opção de você colocar histórias igual no Instagram. Histórias que ficam disponíveis por 24 horas. Podem ser imagens, podem ser vídeos. E o nome é status. Todo mundo já deve ter visto, acredito eu. E é um bom lugar também para você colocar promoções, colocar lançamento de produto ou fazer vídeos seus. Eu mesma me filmando, dizendo, olha o produto que acabou de chegar aqui, pessoal, enfim. E mostra para os teus clientes e conversa com os teus clientes por ali. O bacana do status é que é o seguinte, tu vai ver quais os teus contatos que viram aquela publicação e você pode mandar uma mensagem direcionada para ele. Ai, Daniela, eu vi que você viu a nossa novidade. Você pode usar o motivo de ele ter visto como um gancho para fazer uma ligação. E para ter já uma interação inicial, sabe? Eu vi que você olhou tal informação, gostou, o que achou, enfim. Então começa a criar um relacionamento. Bem importante para que o cliente veja o seu status
Você precisa ter o número dele salvo no seu celular e ele precisa ter o seu número salvo no dele. Então, aqui é bem bacana você orientar ele. Então, vamos lá. Pessoal, eu sempre coloco no meu status informações dos nossos desenvolvimentos. Dando um exemplo aqui para vocês. Se você quiser ficar sabendo, adiciona o meu número lá. E aí você manda o seu próprio contato no WhatsApp para o cliente. E quando ele for salvar o seu número, reparem ali que eu preenchi várias informações. O nome da empresa que eu trabalho, o meu e-mail, a localidade, o nosso site. Então, como que você faz isso? Esse é o que se chama cartão digital. Você salva o seu próprio número no seu celular e preenche todas as informações. Aí tem celular que tem mais opções de informação. Preenche o que você achar interessante ali e nessa troca de conversa com o cliente, orienta ele, salva o meu número. Assim fica fácil para vocês conversarem e também você vai ter acesso aos meus status. Eu estou diariamente, semanalmente, postando novidades. Então, quando você quiser falar comigo, dá uma olhadinha lá. E aí você educa o cliente que para ver novidades, ele não precisa ir no site ou fazer 1 milhão de buscas. No próprio WhatsApp, que é uma ferramenta onde ele passa muito tempo do dia dele, ele vai ter acesso a várias informações sobre você. No status, se você é uma conta comercial, ele vai ter informações sobre você pelos catálogos que você colocou ali e você pode estar adicionando coisas diariamente. Ali ele vê informações, horário de funcionamento, site, enfim, tudo. Então, aqui eu acho que vale a pena caprichar. E também, trazendo uma novidade para vocês, o WhatsApp, ele disponibilizou o QR Code do seu próprio WhatsApp. Então, você acessa a sua ferramenta, vai em informações, em configurações, vai aparecer já um QR Code do seu contato. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, se você quiser imprimir o QR Code no seu cartão de visita, você pode dizer para falar comigo, basta fazer a leitura do QR Code e ele abre direto na tua conversa. Então também, por exemplo, para quem está atendendo frente a frente, pode também colocar o QR Code e dizer, Daniela, pega o teu celular, faz a leitura aqui, já vai abrir direto a minha conversa. E assim fica fácil essa interação. Então é uma novidade do Instagram, para quem está aí com pouco cartão de visita e quer aproveitar, fazer e colocar o seu QR Code, está nas configurações do seu WhatsApp. E partindo para o nosso bate-papo final, eu vou contar para vocês, vamos ler juntos 2 histórias que são reais. Os personagens aqui eu inventei, mas as histórias são reais, sobre 2 acontecimentos e a gente vai refletir no final juntos sobre eles. Bom dia, professor João. Sei que meu avô começaria nessa semana a treinar aí no estúdio, conforme havíamos combinado. Porém, acabei de receber a notícia que o mesmo sofreu um infarto. O meu projeto de iniciá-lo na atividade física vai demorar um pouco mais. Peço então para liberar os horários, pois ele não irá. E aí o professor João me responde e diz: certo, Daniela, sem problemas, fico à sua disposição. Quantas vezes será que a gente faz isso com o nosso cliente? A gente lê, mas não compreende. A gente escuta, mas também não compreende. Porque o nosso foco estampado na nossa cara está, eu quero vender. E todo o resto, se eu não vou vender, não me importa mais. Sem problemas, eu fico à sua disposição. No próximo exemplo, a gente vai ver uma pequena diferença. E é uma pequena mesmo, porque a venda ela se concretiza nos detalhes. Boa tarde, Luana. É a Lara, da Clínica da Saúde. Gostaria de confirmar o seu horário com a doutora Ana nessa sexta-feira, às 14 horas. Conforme já havíamos comentado com você, a consulta será online, em virtude das orientações do governo de Santa Catarina e da atual pandemia que estamos vivendo. E aí, a Luana responde: infelizmente, terei que desmarcar. Nosso segmento será um dos que mais sofrerá com a pandemia, guria. Prefiro aguardar um pouco os próximos acontecimentos para decidir se é o momento de investir ou não. Sério, Luana, com o que vocês trabalham? Mas fique tranquila,
remarcamos sem nenhum problema. Então aqui foi simples, mas é uma mudança de postura. Aqui eu estou conversando com uma pessoa, ela está sendo humana comigo, a gente precisa ser humano, a gente precisa compreender o que se passa do outro lado. E aí eu atento vocês para uma palavra, que é com ela que eu quero encerrar a apresentação de hoje. A palavra é empatia. O quanto nós passamos a nossa vida pensando, enquanto sociedade, né, nos nossos problemas e nos fechamos para os problemas dos outros, como se eles não tivessem nada a ver com a gente. Eu, como vendedora, eu acredito que nos dias atuais e para o futuro que nos aguarda, nós precisamos desenvolver a habilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Nós precisamos tirar da nossa testa a mensagem que diz: eu quero vender, eu preciso de comissão, meu negócio é vender. Se tu não me comprou, eu tô aqui perdendo meu tempo. E a gente anula todos esses relacionamentos bonitos que a gente tem ou poderia ter no decorrer da nossa vida profissional. Então aqui, a minha mensagem é: pensem, se coloquem no lugar do outro e desenvolvam também a habilidade de ouvir. Porque ali no primeiro exemplo, a pessoa nem compreendeu o que eu estava falando. Então, assim, vamos ouvir o outro, esperar o outro falar, não para já começar a falar. Não, parece que a gente fica esperando a pessoa terminar de falar para a gente começar a falar o que a gente quer falar e o que a gente acha que ela tem que ouvir. Mas não, vamos tentar entender as entrelinhas, vamos expor a nossa vontade de ajudar e também de fazer o outro feliz. Então, para finalizar, o que eu desejo para vocês de verdade é que você seja um profissional que ama pessoas, que cuida de pessoas, que se preocupa com o outro verdadeiramente. Ame o que você faz e seja muito feliz e dê o melhor de você aonde quer que você esteja. É o meu desejo para vocês hoje. Muito obrigada.